Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje recebendo a acadêmica Tainara Silva Almeida, que está terminando o curso de Direito e o trabalho de conclusão de curso foi defendido, aprovado por unanimidade, com nota total na Faculdade de Direito da UENG. E o tema é pornografia de vingança como mecanismo contemporâneo de controle do corpo feminino, a insuficiência da responsabilidade civil tradicional na proteção das mulheres. Tema muito atual, que a gente não poderia deixar de abordar, tendo em vista ainda mais que estamos na semana que vai celebrar os 20 anos da Lei Maria da Penha. E eu quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinete.com.br, transmitindo no canal 34 Digital e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Então, Tainara, vamos continuar aqui esse bate-papo, né? A criminalização da divulgação de conteúdo íntimo só veio em 2018, se tornou crime, né? Lei 13.718. Por que demorou tanto para a justiça brasileira reconhecer essa conduta como crime? A gente sabe que a justiça, na maioria das vezes, ela é lenta, né? Então, o ordenamento jurídico é um reflexo da construção da sociedade e entender que essa divulgação ela é crime, foi muito importante e demorou justamente porque as mulheres, elas são vistas de forma ali, uma coisa que ofende, que afeta uma mulher, geralmente é mais colocada ali debaixo dos panos do que uma questão que afeta os homens, né? A gente sabe disso pela sociedade machista que a gente vive. Então, essa demora reflete essa construção da nossa sociedade. A construção de que, para o direito sair lá do século passado, onde a mulher era vista como subordinada ao marido, como relativamente incapaz, a gente passar pela Constituição que trouxe a igualdade formal entre homens e mulheres, até a gente chegar nesse tipo de lei, é um caminho muito árduo, é um caminho que traz lutas, né, de mulheres que vieram construindo esse caminho, e é uma criminalização muito importante, mas que ainda também não está acabada, né? É necessário a gente continuar fortalecendo esses mecanismos. Houve um equívoco na minha colocação, né? Eu te perguntei por que a justiça brasileira demorou tanto. Na verdade, não foi a justiça que demorou, foi o legislador brasileiro que demorou tanto a entender. Não é a justiça que reconhece, é a legislação que reconhece. Então, dá para dizer que a legislação brasileira hoje já entende bem a gravidade desse problema? Entende, sim, acredito que há esse reconhecimento, mas ainda há muito que melhorar, né, nesse sentido. Por mais que haja esse entendimento por parte da justiça, no sentido de que o judiciário, ele julga esse tipo de caso, né? E também do Poder Legislativo, é um caminho que ainda não está acabado, porque há ali a criminalização, mas a gente também precisa pensar nos outros atores, que também devem ser criminalizados, né? Agora eu vou tocar naquele tema que eu fiz um comentário lá no início, no primeiro bloco, sobre a diferenciação do direito penal para o direito civil. Você fala na responsabilidade civil e quando todo mundo sempre olha para a criminalização na parte do direito penal, né? A indenização não é suficiente? Por mais que a indenização ela seja extremamente necessária, ela não se mostra suficiente para reparar todos os danos que a pornografia de vingança causa na vida dessas mulheres, porque há danos que não são indenizáveis. Há o dano psicológico, principalmente. A mulher, quando ela é vítima desse tipo de crime, ela tem sua vida praticamente toda alterada em razão desse acontecido. E voltar à vida que ela tinha antes, ao contexto em que ela vivia antes, é muito difícil. E só a indenização pecuniária, ela não é suficiente. Ela é extremamente necessária, sim, mas sozinha ela não dá conta. Há um termo que é usado no direito, que é o status quo ante. Devolver a vítima, nesse caso, né,
à situação anterior. Isso é praticamente impossível, né? E quando a gente fala da pornografia de vingança, isso fica ainda mais difícil porque, como eu disse, né, é a violência contra a mulher com uma nova roupagem, que é a da internet, e é muito difícil de mencionar até onde essas imagens chegaram. Então, a mulher, ainda que ela saia ali, tente, né, construir sua vida em outro lugar, ela nunca sabe se aquela foto chegou primeiro que ela. Então, ela sempre vai carregar aquele peso de estar sendo vítima novamente, de onde quer que ela vá, ela sempre vai carregar aquele fantasma dentro dela, os danos psicológicos também, eles permanecem, os danos familiares, muitas vezes o contexto social dessa mulher, ele é perturbado com isso, né? As mulheres, a própria família cria uma visão dessa mulher que dificulta a reconstrução da sua vida, ela perde laços. Então, voltar à vida que ela tinha antes de ser vítima desse crime é praticamente impossível. O que o direito civil ele busca a reparação, né? Ela busca amenizar aquilo ali. A reparação pecuniária ela tenta suprir os danos patrimoniais, né? A mulher vai ter ali uma indenização que vai permitir que ela tenha novos recursos para tentar reconstruir sua vida. Só que isso é praticamente impossível. Nua na rede. Conta pra gente e dá um spoiler, qual que foi a importância desse documentário no seu trabalho? Esse documentário, ele foi lançado quando eu estava na fase da construção da pesquisa. E eu confesso que quando eu assisti esse documentário, tudo fez sentido, sabe? Porque, como eu te disse, eu não tinha sido vítima e ninguém ao meu redor tinha sido vítima. Mas quando eu ouvi o documentário, para quem não conhece, ele trata sobre a história da jornalista Rose Leonel. A Rose Leonel ela foi vítima da pornografia de vingança em 2005 e até hoje ela carrega os danos que ela sofreu, os danos que ficaram, né, na vida dela, que permaneceram. Inclusive, a lei de 2018, a Rose Leonel tem ali também uma participação na luta por essa criminalização. E o documentário ele traz justamente isso, a visão das pessoas que conviviam com a Rose Leonel, a visão das pessoas que culpabilizam a Rose Leonel. As pessoas, elas sempre fica ali aquele questionamento, né? Tá, mas ela produziu essas imagens, olha ali, foi com consentimento. Ó, ela se colocou ali naquele lugar. Então, ver tanto a visão, né, das pessoas que estão ali ao redor dela, que muitas vezes se afastaram, qual a visão que elas têm sobre a Rose? Qual a visão que elas têm sobre a pessoa que compartilhou? E esse peso ali que elas dão, isso mexeu muito comigo, porque isso mostrou que é necessário que a gente fale que a mulher ela não é a culpada, a mulher ela é a vítima, culpada é quem compartilhou. E a luta eu da acho Rose... interessante disso, né? Ela consentiu, é óbvio. O problema não está em consentimento em produzir, e sim na divulgação. A divulgação é que não foi consentida, é o que eu entendo. Exatamente. O contexto de confiança que existia dentro daquela relação foi o que propiciou a produção dessas imagens. Então, a mulher, ela não tem culpa de ter compartilhado, ela não tem culpa de ter enviado aquelas imagens, né, para o seu companheiro em alguns casos, ou como no caso da Rose, ter permitido que o companheiro produzisse aquelas imagens. Culpado é quem colocou na rede, culpado é quem expôs a mulher. E o documentário ele trouxe para mim essa visão mais real, né? Essa visão de que, olha, é muito grave isso. É muito necessário que as pessoas conheçam a história da vítima, a história da mulher, que elas vejam tudo que ela sofreu por causa disso e que elas vejam também que a reparação pecuniária, ela muitas vezes não chega. Porque a pessoa ela esconde patrimônio, ou ele não tem patrimônio, ou a ação de execução ali, ela demora muito. Então, até esse dinheiro chegar na mão daquela mulher, a vida dela já foi inteira prejudicada. Isso quando ele chega, né? Tem um outro caso que você cita, que é de uma italiana. Quer dizer,
esses casos acontecem todo dia, né? Mas existem alguns que ganham repercussão. A italiana que perdeu a vida, né? Sim, isso também foi bem impactante para mim, porque ela tirou a própria vida, né? A pessoa, ela fica ali com uma marca tão profunda quando ela é vítima desse tipo de crime, porque esse crime, Marconi, ele fere a dignidade da mulher. E a dignidade, depois que a mulher ela é tão violentada na sua dignidade, restaurar isso é muito difícil. Então as marcas, as marcas são muito profundas e muitas vezes a única alternativa que a mulher enxerga é retirar a própria vida para acabar com aquilo ali. Ela entende que para ela a vida acabou, o mundo acabou. E a própria Rose Leonel, né, retomando o documentário, ela fala que muitas e muitas e muitas vezes ela pensou sim em tirar a própria vida por não conseguir lidar com todo aquele caos que se tornou depois do crime. A gente estava falando aqui sobre a culpabilização, né? Culpando a mulher por ter tido confiança. Eu lembrei aqui de um filme muito interessante com Cameron Diaz, Sex Tape. Tem uma relação lá com o marido e eles bebem muito e acaba o vídeo vazando na rede. Eles ficam desesperados, tentando achar o vídeo e tal. Quer dizer, houve uma relação de confiança. O problema não é a produção do vídeo, o problema é a divulgação desse vídeo que foi consentido, óbvio, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Você fala sobre a questão de problemas práticos na indenização, na cobrança. Quais seriam esses problemas? Na maioria dos casos, quando a gente fala de indenizar, é muito difícil você localizar patrimônio daquela pessoa. É muito morosa a justiça nessa situação, porque a pessoa que faz isso, há dois problemas, né, nesse caso. Tem o problema de que a pessoa, ela ou esconde patrimônio, ou ela não tem patrimônio, ou até a mulher receber essa indenização, isso não chega a tempo de diminuir ali os danos que ela sofreu. E há também a questão de que às vezes não dói no bolso da pessoa, né? Às vezes o valor, ele é muito pequeno e a pessoa paga, a pessoa que cometeu o crime paga e para ela tá tudo bem. Então não foi assim, só pagou e vida que segue, sabe? Uhum. E isso também faz com que as pessoas se sintam encorajadas a cometer esse crime, porque vai cometer o crime, aí paga ali um valorzinho que para ela é irrisório e vida que segue. Agora eu vou tocar num tema aí que mexe até com esse momento que a gente está vivendo, que é a questão da responsabilização das plataformas, das redes sociais, dos aplicativos, porque é um tema, inclusive, de relação internacional, que os Estados Unidos, aí do governo Trump, está querendo que não seja responsabilizadas as plataformas, que o Facebook, o Instagram não sejam responsabilizados por nada, somente a pessoa seja responsabilizada. E que o Brasil dê um basta disso. Não, aqui tem que ter regra. Sim. Qual que é o papel desses aplicativos? Esses aplicativos, eles têm um papel fundamental, porque quanto mais rápida for a remoção desses conteúdos, menos danos as mulheres vão sofrer. O judiciário brasileiro, né, ele já tem adotado essa postura de penalizar mesmo as plataformas pela demora na remoção desses conteúdos. Não é um controle prévio, não é que a plataforma tem que olhar previamente, né, o que vai ser compartilhado, mas a partir do momento em que ela é notificada de que aquele conteúdo é um conteúdo íntimo, compartilhado de forma não consensual, a atuação da plataforma tem que ser rápida, tem que ser eficiente, para que menos pessoas tenham acesso a esse conteúdo. A gente está em cima da hora, né? O papo vai rápido, né? Flui, né? Mas eu gostaria só que você comentasse o corpo feminino como um território soberano, não como propriedade passível de vingança. Está no seu trabalho. Sim, o corpo feminino, ele é da mulher. A mulher é dona do seu corpo. A mulher é dona de si.
E o homem, ele não pode se sentir no direito de violar a intimidade daquela mulher, de compartilhar aquelas imagens que foram enviadas para ele ou produzidas por ele neste contexto de confiança. A mulher, ela é vítima nesse caso. Ela não é culpada. Então, é necessário que cada vez mais a sociedade entenda que o errado é o homem que compartilhou, não a mulher que produziu. O corpo feminino, ele pertence à mulher. Ele pertence única e exclusivamente a ela. Não é porque o homem é seu namorado, é seu marido, é seu parceiro, que ele está no direito de compartilhar para vingar-se dela. E a partir do momento em que a sociedade construir, a sociedade ideal, construir essa visão de que o corpo feminino está sendo violado nesses casos e passar a enxergar como um crime, esse crime ele vai ser reduzido. Porque a mulher, ela está sendo vítima. E a cada compartilhamento, ela é vítima novamente. A cada clique, a cada comentário. Então, é necessário que nós, como sociedade, a gente entregue cada vez mais para as mulheres o poder sobre seus próprios corpos. Então, chegou a imagem, não compartilha, denuncie. Ajude a mulher a se colocar naquela posição de vítima que ela é, e não de culpada. Pornografia de vingança como mecanismo contemporâneo do controle do corpo feminino. Tema muito atual. Tainara, parabéns pela escolha do trabalho e da escolha do tema, né? E a gente agradece muito por ter vindo aqui. A gente precisava trazer essa sua fala aqui, principalmente nessa semana que se celebra os 20 anos da Lei Maria da Penha. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Marconi. A gente agradece a você, né? Tainara Silva Almeida, acadêmica do curso de Direito, terminando o curso e com um tema tão fantástico, né? Tão importante, tão atual como esse. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.